Boa noite, minha gente. Vamos iniciar o trabalho da terça-feira. Mais uma aula que eu sei que ela é muito significativa. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos concentrar. Tá friozinho, mesmo aqui em casa está muito frio. E vamos tratar hoje sobre um tema muito cobiçado e importantíssimo, que é sobre o critério que nós podemos usar para fazer as escolhas certas. Qual é o critério que eu uso para acertar na vida? Qual é o critério que eu uso para selecionar uma pessoa, uma relação? Este é um problema muito interessante, porque um dos graves, digamos, fatores do mundo humano é a extrema dificuldade de escolher as coisas certas. A maioria esmagadora acaba fazendo escolhas que logo em seguida se demonstram não serem as melhores ou estarem erradas. Então hoje nós vamos dar uma olhada nesse tema com muito carinho, para ver o que é preciso fazer para nós podermos avançar nesse campo da competência de fazer as escolhas certas. Isso é, o que é um critério de seleção? Nós sabemos, por exemplo, que cada vez mais no nosso mundo empresarial, profissional, etc., temos métodos, temos técnicas, temos instrumentais para selecionar pessoas. Temos avaliações de mercado, temos inteligência artificial, temos muitas coisas, muito avançada por sinal, para resolver o problema de fazer as escolhas certas. Escolhas desde a alimentação que eu vou me alimentar, o ambiente onde eu convivo, a empresa que eu vou organizar, a minha profissão, meus funcionários que eu escolho, a minha parceira amorosa, o meu parceiro amoroso, a mulher. Isto é, se nós tivéssemos uma bolinha mágica que nos permitisse realmente saber a verdade antecipadamente das nossas escolhas, seria a grande carta do jogo da vida. Só que esta bola mágica, essa bola de cristal, nós a temos dentro, sem dúvida. Todo ser humano, todo ser vivo, melhor dizendo, ele é dotado de uma capacidade de distinguir e logo escolher aquilo que é certo e deixar aquilo que é errado. Todos os seres vivos têm essa competência, certo? Então nós vamos dar uma olhada nesse campo que eu anunciei agora. Óbvio, talvez essa aula seja um pouquinho mais longa, uns minutos a mais, mas vamos fazer um trabalho extremamente consistente e não é um trabalho que eu vou apresentar aqui de dicas mágicas. Vamos entrar um pouco mais a fundo naquilo que é realmente o critério da natureza humana para selecionar aquilo que nos serve na vida, certo? Então, por exemplo, nós temos no mundo acadêmico, científico, de muitos estudos, com critérios convencionais. Nós temos dois tipos de critérios na nossa conjuntura humana, planeta, onde nós convivemos. Critérios convencionais e critérios naturais. Critérios convencionais são todos aqueles critérios que um grupo de pessoas estabeleceu. Convencionou-se que o certo é isso. Por exemplo, cada sociedade e cada estrato dentro daquela sociedade define, estratifica aquilo que é certo, aquilo que é justo, em base a uma série de dados, de regras, de princípios. Por exemplo, a sociedade, ou melhor, uma religião, a religião católica,
estabelece uma série de critérios convencionais de que tais regras, tais comportamentos, tais princípios são aprovados, são positivos, são sagrados. Mas convencionou-se isso. A jurisprudência estabelece muitos elementos que são critérios convencionados que nessa sociedade, em certas circunstâncias, se usa esses critérios. Portanto, observe que os critérios convencionais não são extraídos de dentro da essência dos seres humanos. São critérios que nascem de uma conjuntura social, cultural. Tem os critérios morais, por exemplo. Critérios religiosos, critérios de cultura familiar, critérios das tradições. Então nós temos uma série de critérios convencionais, muitos, não são negativos, são ótimos, mas não dão a certeza evidente da verdade, da realidade que corresponde aos reais interesses ou naturais interesses de um ser humano, da comunidade humana, certo? Mas esses critérios convencionais sempre existiram ao longo de toda a história, certo? Cada época, cada povo estabeleceu seus critérios convencionais. Convencionou-se que assim está certo, que assim é justo e que assim funciona. Mas nós estamos cansados de ver continuamente infinitos erros, infinitas coisas que não funcionam, que não vão bem, que não dão certo. Infinitas escolhas que foram realmente feitas de uma melhor maneira possível, com toda a coerência, com todo o zelo, e a escolha estava errada. Certo? Então, os critérios convencionais estão ali. Um critério estatístico, por exemplo. Nossa ciência lida muito com critérios estatísticos, a estatística. E de outro lado, eu estava, por sinal, num congresso internacional em 97, em Moscou, um congresso mundial, onde surgiu essa obra que se chama O Critério Ético do Humano. E nisso foi extrapolado qual é o critério, talvez único, fidedigno e capaz de dar uma resposta exata, precisa na tua escolha. Isso aqui, o livro se chama Critério Ético do Humano, certo? E o objetivo daquele congresso, no fundo, era fundar um novo critério universal, que ele pudesse ser referência, que ele pudesse ser de certificar aquilo que faz funcionar a vida, que dá crescimento, que dá saúde, que dá harmonia grupal, social, daquilo que não dá. Certo? Mas por que é um critério? De modo muito simples. Critério, fiz algumas pequenas colagens para mim aqui, mas muito poucas. É uma norma, é uma regra para distinguir o verdadeiro do falso. Uma norma, uma regra. Diria que o critério é uma referência que diferencia o verdadeiro do falso, o certo do errado. Porém, o que é certo? O que é verdade? A verdade, ela é única para cada um. Porque cada um de nós é único. Então a verdade se estabelece numa relação, no instante da relação, que naquele momento, naquele instante, aquele fato é verdadeiro. Aquele fato é bom. Aquele fato dá crescimento. Então a verdade é uma realidade individual pertinente àquele momento. No momento seguinte, a realidade é outra. A verdade é outra. Para mim, a verdade é uma, e para você, a verdade é outra. Então, se nós falamos de critério para identificar a verdade, nós estamos falando de critério que identifique a minha verdade. Certo? Porque eu preciso resolver a minha vida, a minha saúde, o meu bem-estar,
o meu crescimento, a minha realização, a minha economia, as minhas relações, certo? Então, se nós conseguirmos entender, e quem tiver interesse depois vai estudar, o que é um critério de natureza, e resgatarmos o critério de natureza, que é o código que nós temos dentro de nós, que funciona 100%, resgatar esse critério, este código, e vivenciá-lo e praticá-lo, nós ganhamos o jogo existencial com o pé nas costas, certo? E todos os grandes sábios, eu fiz um estudo recentemente sobre o grande filósofo antigo Sêneca, que tem coisas incríveis nesse campo, da sabedoria, da verdade, etc., que quanto mais nós nos aproximarmos do nosso centro, do nosso ser, do nosso mundo interior, tanto mais nós criamos a competência, a capacidade para poder medir as coisas de um modo autêntico. Medir a verdade para mim, aquela que funciona, aquela que me faz os resultados que eu preciso. Então vocês observem que foi descoberto, foi descrito, foi, digamos que, entregue à comunidade humana, aquilo que se chama o critério de natureza. O que é o critério de natureza? Que todos os seres o têm dentro deles. Se nós tomarmos como exemplo o ato de se alimentar, certo? Eu sou dotado de um aparato de células, de núcleos, de órgãos, que pode colher 100% a verdade daquele alimento. Quando eu impacto o alimento, estabeleço uma relação com ele, pelo tato, pelo olfato, mas sobretudo pela gustação, por todo um aparato bioquímico, depois emotivo, depois mental, eu, na verdade, impacto o alimento e posso sentir, perceber através de um aparato total se aquele alimento serve ou não serve, certo? Então, vocês observem que nós somos, por natureza, dotados de uma identidade interna, um código natural, meu, único, exclusivo, que em todas as relações que se estabelecem, ele certifica sim ou não. Não é o meu juízo racional, não é a minha razão que define. Ela opera depois. Somos dotados de um código interno que se chama Código de Identidade Natural, que é da vida, que é único e exclusivo para cada um, que em qualquer relação que eu entabulo, eu sinto a comunicação do objeto, sinto a informação do objeto, do outro, do grupo, do contexto, e tenho uma reação. Se nós tomarmos, por exemplo, degustadores de vinho. O vinho é um elemento vivo, como tantos, que ele é perfeito na sua ordem, certo? E ele pode me oferecer o seu 100%. Quer dizer, pelo que ele é, ao impactá-lo e ao usufruí-lo, ele pode me oferecer, me entregar o seu 100%. Agora, eu estou em condições, eu tenho competência para perceber o 100% do vinho? Sim ou não? Porque, veja, o vinho, ou o alimento, ou uma relação afetiva, quando ela me impacta, ela me toca no 100%. Que eu sinta o que eu não sinta. Que eu tenha o que eu não tenha consciência. O vinho me toca. Desde o olhar, do olfato, da gustação, etc. Ele me toca no seu 100%. E ele toca o meu 100%. Quer dizer, a minha vida entra em contato integral com o vinho. Ou com aquela pessoa. A minha vida entra em contato integral. Certo? Repito, se eu estivesse em condições
de consciência integrada à minha vida, eu sinto instantaneamente se aquela situação é boa ou ruim, se ela é favorável ou desfavorável, se ela é positiva ou se ela é negativa. Porque, repito, ao contatar uma realidade, ela me contata e me informa 100% daquilo que ela é. E eu, como um ser vivente, recebo essa informação no seu 100%. Porém, é aí que vem o fato. Mas eu conscientizo o impacto que eu recebi, eu não conscientizo. E por que não conscientizo? Então, vocês observem, o código de identidade que nós temos dentro, o seletor por excelência de todas as relações que nós estabelecemos, ele existe. Ele é intacto. Ele é perfeito. O que nós não temos é consciência dele. Porque nós não temos uma autoconsciência ampla e profunda. Temos o problema do inconsciente. Então, mas o código, a vida que eu sou, eu como único, ela colhe o 100%, mas eu estou em defasagem. Eu estou em atraso, eu não percebo, eu não sinto, eu não tenho sensibilidade, eu tenho um grande grau de inconsciência, eu tenho vários estratos de estereótipo dentro de mim que bloqueiam o filtro na realidade, certo? Temos isso. Então, a questão é que se nós pretendermos avançar na competência, na capacitação de selecionar os objetos que me servem, que me dão sucesso, crescimento, saúde e vitória, eu preciso, além de servir-me das técnicas que hoje existem, eu preciso avançar na autopercepção daquilo que eu sou. Eu tenho que começar a conhecer o meu íntimo, o meu âmago, a sede da minha identidade. Porque exatamente quanto mais a minha consciência se amplia, se aprofunda, vai se sofisticando na percepção aguda e subjetiva daquilo que eu sou, tanto mais eu estou apto a captar aquilo que me toca. Porque eu só capto aquilo que me toca proporcional a quanto que eu sou consciente de mim mesmo. Eu repito, o objeto me toca 100%. O meu organismo, o meu instrumental, o colhe 100%, mas eu não o conscientizo. Portanto, tendo sofrido o impacto, tendo tido a informação, mas não tendo conscientizado o que eu recebi, é zero. Não conta nada, certo? E aí nós temos o problema da seleção, para abrir alguns pequenos leques aqui, da seleção de uma pessoa, da seleção da escolha do namorado, da seleção da escolha do funcionário, do gerente, da seleção da escolha de um negócio, de uma praça, de um produto. Todo instante nós estamos selecionando, temos que tomar decisões. Nós temos, na verdade, além de usarmos quase só os critérios convencionais, que é aquilo que eu aprendi como certo, que é aquilo que eu aprendi como justo, que é aquilo que eu aprendi como positivo, que é os critérios da religião, da sociedade, da cultura, da tradição familiar, das regras sociais. Além de usar só esses critérios convencionais, que não dão a certeza, são só aproximações, nós temos um brutal filtro de estereótipos, de meme, de informações introjetadas que me fazem ter medo, que me fazem ter raiva, que me fazem ter insegurança. Isto é, um bloqueio e um filtro que filtra tudo segundo meus estereótipos. Por que tantas relações afetivas amorosas as escolhas são erradas? E não só afetiva amorosa, mas esse campo é mais passível de erro, tá? Porque nós selecionamos a parceria por um mundo emocional, por um mundo, digamos, sentimental,
que ele é totalmente filtrado por aquilo que é meu aprendizado, as minhas repressões, o meu justo e injusto. Então veja, é quase que impossível escolher certo se eu abdicar do código que eu sou, da minha identidade que ela diz sim ou diz não. É praticamente impossível fazer uma escolha realmente assertiva se eu viver dentro desse universo de filtros, de estereótipo, de bloqueios e de tudo aquilo que nós conhecemos. E as escolhas acabam acontecendo que parecem certas. Eu até aposto as fichas. Claro que depois de um certo tempo, nós vamos perceber que a escolha estava errada. Certo? Se nós avançarmos um pouco nesse campo ainda do mundo da natureza, se nós tomarmos uma árvore, por exemplo, a árvore é um ser vivo que tem essa identidade natural na sua espécie, no seu DNA, na sua essência, que ela, colocada na terra, no ambiente, ela sintetiza por um código natural dela só aquilo que serve. Ela seleciona, ela absorve do todo só aquilo que serve. Observe que é uma inteligência natural, um código de identidade natural, que colocado dentro de um contexto de relações, no caso a árvore, as raízes, está em relação com um monte de nutrientes, ela absorve aquilo que é próprio para o ser dela. Então, se nós passamos isso para um ser humano, nós somos dotados dessa identidade que é um código interno que identifica em todos os campos aquilo que serve e aquilo que não serve. Aquilo que é para mim e aquilo que não é para mim. Que não é dito que é negativo. Você tem que dizer que aquela realidade não é própria para mim, é própria para um outro. Então, nós somos dotados dessa sensibilidade, desse instrumental, dessa inteligência seletiva, desde sempre. E não somos um carro quebrado. Nós somos um carro com os filtros entupidos. Certo? E olha, até as pessoas, digamos, que andam muito bem, certo? Se nós apertarmos um pouco o torniquete, neste aspecto de ter essa transparência interna, elas não vão além dos 20%, certo? Então, o critério de natureza que se fala aqui não é um critério livresco, não é um critério convencional, não foi inventado por ninguém, é a vida que dotou e que dota cada ser vivo deste código identificador daquilo que serve para ela. Porque se não tivesse isso, nenhum ser vivo poderia sobreviver, certo? Se vocês notarem os animais, por exemplo, os animais têm os radares deles perfeitos e salvo em situações de extrema gravidade, eles sempre resolvem o seu problema com excelentes escolhas em todos os sentidos. Desde o ambiente onde eles vão dormir, os alimentos, o cuidado com os predadores. Claro que depois tem o fato de que uma cadeia alimentar um alimenta o outro, né? Mas eles são portadores deste código que podemos chamar instinto natural, onde por si não cometem erro. Então vocês devem se questionar, mas nós seres humanos que somos ditos inteligentes, racionais, por que nós estamos tão longe da nossa verdade? Tão longe dessa simplicidade de poder usar aquela bola de cristal que nós temos dentro para saber a verdade dos fatos em cada situação, certo? Qual é que é a saída nesse sentido aqui? Quando eu estava falando antes do filósofo Sêneca, lá dos históricos antigos, tem belíssimas coisas no livro dele que posso indicar para quem me chamar depois. Ele diz o seguinte: o problema do ser humano é que nós vivemos muito na periferia, não vivemos no nosso centro.
Em outros termos, nós vivemos muito na superficialidade. Nós comemos sem sentir o sabor da comida, sem lembrar que nós comemos. Nós tomamos banho sem sentir o prazer da água. Nós vestimos uma roupa sem saber se ela é confortável, se ela é aveludada ou se ela não é. Nós vivemos num automático robótico, onde ou é uma extrema superficialidade, ou pior ainda, nem percebemos as coisas que estão ao redor e que nos tocam, certo? Então, e cada vez mais, agora estamos frente de um mundo de inteligência artificial que nos substitui, de um certo modo, e é um pouco um beco para a maioria esmagadora, para outros é uma grande vantagem, onde nós vamos anestesiando nossos neurônios, anestesiando nossas células, anestesiando nossa sinapse, e não percebemos mais nada, porque não exercitamos, certo? Então estamos dentro de um mundo onde se cria cada vez mais comunidade substitutivo do esforço humano, da inteligência, do intelecto, do exercício, onde praticamente nós nos desativamos e perdemos a função perceptiva mais aguda e mais integral, certo? Porque a questão da seleção da coisa certa é uma questão de percepção profunda. Se a minha identidade, se o meu código de natureza me dá a verdade nua e crua, eu devo ter a capacidade de perceber. E eu percebo por uma variação orgânica, por uma variação emotiva, por uma variação sentimental, por uma variação fantasiosa de pensamento e, no final, por uma variação mental. Certo? A realidade me impacta e eu a sinto por uma série de canais, certo? E posso tomar a decisão certa. Agora, qual é que é a nossa alternativa, então, de desenvolver essa nossa habilidade? Aqui nós estamos falando de um trabalho, vamos dizer assim, de formação. Uma formação no sentido de que eu posso me formar em grande escala. Olha aqui, ó, eu devo deixar de ser superficial? Devo começar a ser mais crítico? Devo começar a ser mais profundo? Devo começar a viver no meu centro e não no mundo da lua? Devo começar a sentir o meu organismo por inteiro? Sentir a variação dos meus intestinos? Da pulsação cardíaca? Da respiração? Da pele? Eu devo realmente centrar-me naquilo que eu sou, porque isso seria o natural dos naturais, estar centrado em mim mesmo, no meu interior, e começar cada vez mais a perceber o mundo que me toca. Posso começar com o exercício de degustar a água, posso avançar no exercício de sabores de comida, de perceber ambientes, de perceber odores, de perceber relações de íntimo a íntimo, de sentir o comunicado, de sentir a emotividade, de sentir o erotismo, de sentir a festa, de sentir o enrijecimento. Eu posso testar-me quando eu penso numa coisa, qual é a reação que eu tenho. Porque a reação da nossa identidade, a reação da identidade de natureza, ela se dá no contato real, num contato mental e num contato imaginário. Quando eu imagino uma coisa, isso eu vi esse exercício sendo feito e ele está descrito em materiais pelo grande maestro Antônio Meneghetti, onde ele orientava o seguinte: quando você tem um negócio a ser feito, um negócio é uma coisa complexa, é lá num outro estado e tal, pensa ele com toda a profundidade e veja que reações que te acontecem. Pensa, te coloca emotivamente no negócio. Ou naquela pessoa, te coloca mentalmente e emocionalmente naquela pessoa
e veja como é que se dá a reação no teu ser. Uma pessoa em alta transparência, em alta autenticidade, somente pensando, se colocando na situação, ele sente a ressonância orgânica, emotiva, psicológica, mental, da identidade natural que está falando e certifica se está certo ou se está errado. Certo? Então nós temos isso, o trabalho de resgatar essa identidade, felizmente hoje, ele é muito possível por causa da metodologia que já faz mais de 40 anos que está em voga, da ontopsicologia, onde com a descoberta do chamado ensiôntico, da essência humana, da identidade original do ser humano, identificada, lida e descrita, é possível fazer um estudo, fazer um trabalho terapêutico, fazer um trabalho de formação, onde eu progressivamente entre na minha identidade original, a perceba, a conscientize, a viva e a aplique. Para você ter uma informação, que na Antônio Menegatti Faculdade, ou quem quiser saber um pouco mais sobre ontopsicologia, o grande lance científico é você conscientizar a tua identidade, vivê-la e praticá-la. Certo? Porque se nós não somos o que nós somos, e não percebemos o que somos, e não vivemos o que somos, o que somos, afinal das contas? Um robozinho? Um feixe de estereótipo? O pior ainda, um feixe de neurose? O que nós somos? Eu tenho, no fundo, o dever de sentir-me, de perceber-me, de constatar-me, de vivenciar-me naquilo que eu sou. Porque eu sou, e como ser humano, pelo quanto eu sou, eu posso saber-me. Certo? Então, deixando aqui, fechando o nosso take, eu incentivo vocês a buscarem essa introspecção, esse centrar-se em si mesmo através de muitos detalhes, da estética, do recolhimento, do sabor de uma ótima comida, da percepção de um grande vinho, do sabor de um grande negócio, de uma relação bem transacionada. Quer dizer, começar a ir a campo por inteiro, certo? Ir a campo por inteiro. Viver-se por inteiro, colocar-se por inteiro. Então o meu incentivo e o meu convite é para que vocês realmente comecem a entrar no mundo da vida que cada um tem, a vida que cada um tem, e que comece a explorá-la, senti-la, vivenciá-la. Por quê? Fechando aqui, selecionar a coisa certa, a assertividade ela vai aumentando quanto mais eu estiver numa relação transparente comigo mesmo. Quanto mais eu evoluir numa autoconsciência, numa autopercepção real da minha natureza, do meu ser, do meu mundo, quanto mais eu conecto a minha consciência, a minha essência no todo, tanto mais eu estou habilitado a não errar nas minhas escolhas. Porque cada realidade que me toca, ela me passa uma mensagem. Eu sou isso. Você me sente ou não me sente? Cada pessoa que me toca me passa uma mensagem, me passa uma informação. Eu a sinto ou não a sinto? Cada negócio que se aproxima, o que eu penso, ele me passa uma informação. Eu sou assim, eu estou assim. Você sabe fazer a leitura ou não sabe? Certo? Então, estamos falando aqui do critério, por excelência, dos grandes sábios. Certo? Das pessoas de extrema grandeza. E que nós temos nosso tamanho de grandeza, certo? Podemos ir evoluindo
nessa profundidade, nesse zelo, nessa estética, nesse cuidado, nessa responsabilidade, ir evoluindo para daqui 6 meses escolhermos melhor, daqui 1 ano muito melhor, daqui 2 muito melhor, e quiçá daqui a pouco não errar nenhuma cartada nas nossas escolhas, tanto de funcionários, quanto de diretores, de gerente, quanto de vida amorosa, quanto de negócios, quanto de amigos, etc. Valeu, minha gente! Até a próxima terça-feira, mais uma aula especial. E quem tiver alguma pergunta, mande ela no direct, faça para mim, que eu respondo com muito prazer. Essa aula, como sempre, ela fica no Instagram até amanhã à noite e ela vai no YouTube. Quem não estiver me seguindo, me segue. Será um prazer. E quem for no YouTube, no canal do YouTube, dr.isaiaspenso, tem 152 aulas com essa. Dá para vocês escolherem uma e tirar meia horinha para refrescar um pouco a inteligência, fazer algo de bom na vida, certo? Então, um grande prazer, um grande abraço e até terça-feira. Quem quiser, na verdade, saber sobre o trabalho de formação nesse campo que eu falei hoje, me chame. Aquele abraço.